Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo. Eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do poderoso de Israel. Hoje é sábado, dia 20 de setembro de 2025, e hoje o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria que você absorvesse essa palavra e mastigasse essa palavra como eu estou mastigando desde a madrugada. Na realidade foi desde ontem, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e amanhã, pela misericórdia, nós estaremos pregando em uma igreja exatamente essa palavra, aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Irmãos, presta bastante atenção nisso. Você que é ouvinte do canal, seja bem-vindo. Você que está inscrito, você que não está inscrito, se inscreva. Não esqueça de colocar o teu joinha para que o YouTube ele multiplique cada vez mais esse vídeo e mais pessoas possam ver. Não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, e principalmente compartilhar para que pessoas sejam abençoadas através dessa palavra. Hoje eu não vou me preocupar com o tempo não, tá? Vou colocar para fora aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém, irmãos? Meus irmãos, presta bastante atenção. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada fechada, ela é somente um livro. Aberta, ela é a boca de Deus. E quando você lê simplesmente como um livro qualquer, como eu já tive pessoas que falaram para mim que já leram a Bíblia e têm um entendimento comum, têm um entendimento normal, mas quando você abre as Escrituras com reverência, sabendo que ali é a boca de Deus, você pede a orientação do autor, que é o Espírito Santo, é muito diferente. É muito diferente. Então, partindo desse princípio, eu quero que você entenda que a Bíblia, para nós, ela é um manual do nosso dia a dia, porque quando você abre as Escrituras, você vê ali todos os tipos de história de amor, de conflito, de sucesso, de derrota, de fracasso, de regozijo, de triunfo. Tudo tem ali dentro das Escrituras. Em todos os livros dela, 66 livros da nossa Bíblia, você tem todos os tipos de exemplos. E quando eu olho hoje para a nossa vida, eu digo num todo, do povo evangélico, eu não quero falar de quem está fora, eu quero falar de quem está dentro. Do povo evangélico, eu percebo que existem muitas dificuldades e que essas dificuldades elas aumentaram. Aumentaram, irmãos. Eu percebo que quando você fala com um irmão, aquele irmão, a primeira coisa que ele vai falar é dos seus problemas, ele vai falar das suas dificuldades, ele vai falar que está difícil, vai falar das suas guerras, vai falar das suas lutas, mas há algo que me chama muita atenção. Aquele irmão, ele vai falar da igreja. E aí, ele não fala bem da igreja, ele vai falar mal. Que está difícil ir à igreja, que está difícil nós acharmos uma igreja boa hoje em dia, que está difícil nós encontrarmos um pastor que cuide, um pastor que zele, e por aí vai. E aí, irmãos, dentro da Escritura, eu percebo em Josué, no capítulo 3, no versículo 5, Josué dando uma ordem para o povo, a mesma ordem que Moisés deu, quando Deus se revelou a Moisés e falou: Moisés, prepara o povo. Nabanto como Naraçaio. Jesus, tu já entendeu o negócio. Prepara o povo. Porque durante 3 dias eles vão se separar e vão se santificar. Qual era a separação e a santificação? Eles deveriam lavar as suas vestes, lavar as suas vestimentas para que elas estivessem limpas. Meu Deus do céu, isso dá uma palavra tremenda, se purificar
de toda impureza, inclusive de relações sexuais. Eles não poderiam ter relação sexual, para você ver o grau de santidade. Porque Deus falou que desceria sobre o Monte Sinai. Após 3 dias, Moisés prepara o termo em volta do monte. Ele coloca ali um termo para que ninguém se aproximasse dali a não ser ele. Porque quem se aproximasse dali ou passasse daquele termo morreria fulminado devido ao poder de Deus e à santidade do Altíssimo naquele lugar. Deus desce, se manifesta, o monte ele começa a tremer, a terra treme, desce sobre uma nuvem espessa, raios, relâmpagos e trovões. A nuvem começa a acender. Imagina a barulheira daqueles raios, dos trovões. Imagina a manifestação ali do poder de Deus, porque nós temos um Deus que gosta de aparecer. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Temos um Deus que gosta de se mostrar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele desce, o monte estremece, aquela barulheira e aquelas luzes como um estroboscópio de raios, trovões, relâmpagos, e o povo com medo. E o povo fica temeroso, fica com medo. Eu imagino que estava no coração deles: vou morrer, Deus desceu, vou morrer. Imagina isso, irmãos, imagina essa cena. E agora Josué dá a mesma ordem para o povo antes de atravessar o Jordão: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Os sacerdotes pegariam a arca e colocariam a arca nos ombros, e quando eles tocassem as águas do Rio Jordão, automaticamente, milagrosamente, o rio ia parar de fluir e eles iam atravessar em pés enxutos. O que eu entendo com isso, irmãos? O que eu entendo? Eu entendo que quaisquer problemas das nossas vidas, presta bastante atenção, quaisquer problemas das nossas vidas não fica de pé se na nossa vida nós nos santificarmos para que Deus se manifeste. Porque a Bíblia vai dizer que antes de Moisés sair, Deus havia falado com Moisés: eu vou enviar o meu anjo com vocês, o arcanjo Miguel, o arcanjo da guerra, o responsável por todas as milícias e batalhões celestiais, é o arcanjo Miguel. Deus enviaria ele para guiar Moisés e guiar o povo até a terra prometida. Mas Moisés, não satisfeito com isso, Moisés fala para Deus: eita Jesus, isso é forte demais. Não me faça sair daqui, Anuquiacé, tu que nasce calapou-se nasará. Oh meu Pai, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. E Moisés ainda é mais audacioso. Moisés ainda fala: eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, meus irmãos, eu fico emocionado, porque parece que eu vou para lá, sabe? Parece que eu estou lá vendo essa cena do poderoso conversar com Moisés, e Moisés, na sua audácia: eu não saio daqui, eu não tiro esse povo, eu não guio esse povo, eu não quero ir com o arcanjo, não, amém, eu recebo, o arcanjo vai comigo, os batalhões dos exércitos do céu vão comigo, mas eu quero uma coisa: o Senhor tem que ir também, porque se o Senhor não for, não me faça sair desse lugar. Oh, irmão, isso é lindo demais, isso é lindo demais, é forte demais, isso é muito forte. E a Bíblia diz que durante a travessia do deserto não houve uma enfermidade com o povo.
O povo morreu por desobediência, não por enfermidade. Porque Deus estava no meio daquele povo, e eu quero que você entenda isso. Quando nós nos santificamos, quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo da maneira que Ele quer e fazemos aquilo que Ele quer, e sacrificamos o nosso eu, sacrificamos a nossa vontade, renunciamos à nossa carne, entramos em obediência, em sintonia com o Senhor, irmãos, não tem problema certo diante do Senhor. É isso que eu quero que você entenda. Dificuldades todo mundo tem, problemas econômicos todo mundo tem, mas do Senhor vem a solução, do Senhor vem a vitória, do Senhor vem a resposta. É isso que nós temos que entender. Não existe outro meio, irmãos, não tem outra solução, não tem jeitinho. Com Deus não tem jeitinho, não tem, irmãos. É santificação, é separação. Sabe, nós nos separarmos daquilo que não agrada ao Senhor. Canso de falar aqui. Essa semana o Senhor falou comigo coisas tremendas, desde semana passada que o Senhor vem falando comigo, e é um processo, é aquele processo, e o Senhor falando, e o Senhor falando, e aquele processo, e o Senhor falando, eu falo Senhor, e o Senhor me chamou a atenção várias vezes para determinadas coisas, e eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem me chamado a atenção para uma santificação maior, para entrar no prumo, entrar naquilo que Ele quer, daquilo que Ele tem, para glorificar o nome dEle na minha vida, irmãos. Louvado seja Deus. Ontem mesmo o Senhor falou comigo, cuidado com as redes sociais, não publique tudo da tua vida, faça coisas em silêncio. Nem todo mundo que está ali quer o teu bem, nem todo mundo que está ali ora por você, nem todo mundo que está ali para benefício. E nós às vezes criamos a mania de publicarmos tudo, colocarmos tudo ali. Não, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor ainda foi mais a fundo comigo ainda. E eu glorifico a Deus por isso. Então, irmãos, não adianta nós tentarmos buscar jeitinho com Deus, buscarmos outra maneira. Não existe outra maneira. Nós temos desafios enormes pela frente. São enfermidades, são pessoas, famílias evangélicas, irmãos. Famílias evangélicas de pessoas que estão lá dentro daquela família com depressão, pessoas que estão com crise de ansiedade, pessoas que só tomam calmante, só dormem se tomar calmante. Sabe, são pessoas que você percebe que ali tem uma ação do mal, tem uma ação do maligno. São enfermidades que aparecem do nada, apareceram, e você vê fulano com câncer, fulano com não sei o quê, fulano... Irmãos, onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Deus, irmãos? Está no mesmo lugar, porque a Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que muda sou eu e você. Só que nós temos que entender que a igreja, ela foi levantada para guerrear. A igreja é um pronto-socorro. Jesus Cristo não veio aqui na terra para fundar nenhuma denominação. Eu quero que você entenda isso, não. Ele desceu para trazer o reino. E o reino espiritual e o reino de Deus, quando desceu, a primeira coisa que aconteceu foi bater de frente com todas as obras de Satanás, expor Satanás, bater de frente com as obras dele, bater de frente com os reinos dele e botar tudo em retirada e no seu devido lugar. Por quê? Porque quando Jesus entra na sinagoga, o que estava endemoniado não precisou nem o Senhor falar nada, manifesta logo. Quando o Senhor vai na sinagoga, onde? Na sinagoga. O homem com as mãos mirradas, o Senhor cura e bate de frente com os religiosos. Quando o Senhor está na sinagoga, cura aquela mulher que há 18 anos estava encurvada. E quem se levanta contra o Senhor? Aquele que estava lá dentro, o fariseu, o que estava liderando dentro da sinagoga aquele ritual. Então, irmãos, o Senhor veio bater de frente com qualquer sistema religioso que exista, inclusive o evangélico.
Nós temos que entender isso. A igreja não é o lugar para você simplesmente chegar ali e prestar um ritual. Não, irmão. Igreja é o lugar para que o Senhor se manifeste. Igreja é o lugar para que as obras do inferno caiam por terra. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para desfazer as obras. O Senhor veio para colocar Satanás no seu devido lugar. O Senhor veio para colocar as hostes espirituais no seu devido lugar. Então por que tanta murmuração? Por que a igreja só sabe murmurar? Por que a igreja só sabe falar derrota, falar sobre derrota, andar cabisbaixa? Não, irmãos. Por quê? Porque a igreja não se santifica. Porque o Senhor não se manifesta mais. Porque não vemos mais curas, milagres, porque não vemos mais batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque nos acomodamos da maneira que a gente anda, nos acomodamos de como nós lidamos com determinadas situações, nos acomodamos porque nós vamos esfriando e não fazemos nada para mudar isso, e aí nos tornamos religiosos. Vamos lá, abrimos o culto com uma oração, daqui a pouco canta 3 hinos, daqui a pouco fala a palavra, daqui a pouco fulano prega, tira a oferta, e o que acontece? Nada. Deus não se manifesta. E aí você volta para casa achando que você está agradando ao Senhor. Não está. Porque, como eu falei no início, nós servimos a um Deus que gosta de aparecer. Servimos a um Deus que gosta de mostrar o seu poder, como mostrou descendo sobre o Sinai, como mostrou abrindo o Jordão, como mostrou através de Jesus Cristo, curando, libertando, transformando, batendo de frente com as hostes espirituais. E aonde está o problema? Está em mim e em você. E é isso que eu quero que você entenda. Não adianta nada nós estarmos aqui todo dia e ora, e fala, e ora, e fala, se você não se conscientizar disso. Tem que haver uma revolta dentro de você, que revolta pela sua condição diante do Senhor, porque se você se posicionar, irmão, se você se posicionar com o reino, eu tenho certeza absoluta que o mal vai bater em retirada, porque você vai entender o porquê você foi chamado. Você vai entender que você faz parte de um exército celestial. Você vai entender, como Hebreus fala, que os anjos do Senhor estão à disposição para lutar, batalhar, pelejar ao lado daqueles que hão de herdar a salvação. Você vai entender que o Senhor subiu e no lugar dele desceu o Espírito Santo. E como o nome diz, é Espírito Santo. E você, para lidar com ele, tem que ser santo. Porque a Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Não tem outro jeito, irmãos. É nos santificar. Santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje. Para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Louvado, bendito e santo é o poderoso de Israel. Amém, irmãos? Eu acho que deu para nós entendermos nesses 18 minutos em que o Senhor, pela misericórdia, usou a minha vida para trazer essa palavra, essa saudação, irmãos, no dia de hoje. Não tem outro jeito, irmãos, não tem outra saída. Sabe, a igreja não é mais respeitada, o crente não é mais respeitado, o crente é zombado, irmãos. O crente é zombado, sabe, quando olham para a gente hoje, o mundo, ele não tem mais respeito, é uma zombaria. Você abre a rede social, são pessoas fazendo piada das coisas de Deus, fazendo piada, sabe, com o batismo com o Espírito Santo, fazendo piadas com línguas estranhas, sabe, fazendo piadas. Nós viramos piada na boca do adversário. Sabe o que eu lembro, irmãos? Eu lembro de Sansão, sabe, quando Sansão entregou, Jesus entregou o segredo dele para o Senhor. Sabe, quando entregou o segredo através de Dalila, o diabo usou Dalila para Sansão revelar o seu segredo, e depois que Sansão revelou o seu segredo, seus cabelos foram cortados, e ali a força foi embora.
E quantas vezes, irmãos, nós, pela nossa atitude, revelamos os nossos segredos, revelamos a nossa intimidade, sabe, os nossos cabelos, a força vai embora, nos tornamos fracos. E aí o que acontece? O mundo ele começa a zombar da gente, como zombaram de Sansão. Sabe, o mundo não respeita mais. O crente hoje ele é visto como um nada. Antigamente não havia respeito, irmãos. Antigamente nós olhávamos para a irmãzinha, nós víamos algo diferente em cima da irmã. Nós olhávamos para ela e sentíamos algo. Irmã, meu amado, tinha irmã que dava até medo. Abandou como Naraçai, nem que andou ré. Abandou como Naragá. Olhávamos para a irmã, dava medo. Jesus, devido à presença que andava com aquela irmã. E hoje, irmãos? E hoje? Meu Pai, sabe, olhávamos aqueles irmãos de terno, irmão, não estou falando do terno não, mas os irmãos de terno colocavam respeito, os irmãos subiam no púlpito, chegavam lá, abria as escrituras, nós sentíamos algo diferente, sentíamos algo sobrenatural em cima daquele irmão no ambiente. Louvado seja Deus, Deus se manifestava, louvado seja o nome do Senhor. Eram curas, eram libertações, eram milagres, louvado seja Deus, revelações do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, interpretação de línguas, louvado seja Deus. O poder caía no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor, e você saía de lá alegre, saía renovado para casa, não querendo ir devido à presença do Senhor naquele lugar, sabe? Então hoje não, nós temos que forçar a barra, irmão, forçar a barra, sabe? Forçar a barra nos cultos, usando artifícios mundanos, artifícios carnais, vivemos de qualquer maneira e achamos que Deus vai se manifestar. Não vai, não vai. Sem santificação, Deus não vai se manifestar. Não vai, porque Ele é santo. Amém, irmãos? Eu não vou nem orar. Hoje eu não vou nem orar. Vai ficar só nessa palavra, para que você reflita junto comigo, para que a gente reflita juntos como está a nossa vida, aonde nós temos que melhorar, aonde nós temos que nos santificar. Depois de você ler Ezequiel capítulo 47, vai falar sobre os 4 níveis espirituais. Qual o nível que você está? O nível com a água no tornozelo, com a água no joelho, água na cintura ou em águas profundas. O que tem a ver, pastor, isso daí com o que o senhor está falando? É o teu nível de busca, de intimidade, de santificação para com o Senhor. Amém? Isso aí vai determinar a manifestação dele na tua vida. Porque se você é um que você se conforma com água no tornozelo, não exija de Deus. Água no joelho também não exija nada do Senhor. Água na cintura também não exija. Agora, águas profundas, aí sim. Aí Deus vai se manifestar, porque você está descendo a profundidade espiritual, santificação, separação e obediência que Deus requer da tua vida. Tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.